Este conjunto de becos e ruas estreitinhas, algumas das quais estão a ser alvo de intervenção de um plano do governo no âmbito dos bairros antigos, constituíam o coração do chamado bazar. Hoje passeia-se, circula-se por aqui com toda a segurança, mas nos finais do século XIX e princípios do século XX não era assim. À noite, estas ruas eram mal iluminadas e, durante o dia, o policiamento era escasso. Por isso, notícias de crime no bazar constituíam o cotidiano das páginas dos jornais desse tempo. Por aqui rondavam mistérios, desde as seitas até aos grupos políticos que lutavam contra a China imperial. De tipografias clandestinas que não se sabiam onde estavam, saíam os jornais e os panfletos que iam incendiar a China do outro lado das portas do cerco em estado latente de rebelião. Nas tendas de sopas de fitas encontravam-se os partidários da ação direta contra as duas monarquias. Eram os anarquistas que, no limiar das revoluções republicanas de Portugal de 1910 e da China de 1911, dominavam o panorama conspirativo de Macau. O que é estranho, ou talvez significativo, é que hoje a história oficial não fala deles, nem a da China, nem a de Portugal. A presença dos anarquistas portugueses em Macau faz-se sentir em 1908, quando soldados, cabos e sargentos da Marinha e do Exército levam a cabo uma sublevação coordenada nas suas unidades. A sublevação é liderada por José Carvalho e Manuel Coelho Traficante, dois anarquistas conhecidos da Polícia de Lisboa e pertencentes também à Carbonária, que era então o braço armado da maçonaria. Os dois acabariam presos e deportados para Timor. Os anarquistas portugueses estavam em contato com os seus camaradas chineses que, liderados por Liu Sifu, tinham acabado de formar o grupo chinês de assassinos. Este grupo terrorista visava assassinar os principais dirigentes do Império, tendo o próprio Liu Sifu levado a cabo um atentado contra o comandante naval da província de Guangdong. O atentado correu mal. O almirante escapou apenas com alguns ferimentos e Liu Sifu acabaria por ficar também ferido, sendo preso em seguida. Mas quem era Liu Sifu? Well, Liu Shifu was born in Xiongsan, in Zhongshan-shi, Sheki, that place, from a very prominent provincial family, a middle-class family. He was trained in the Chinese classics and did very well in the initial exams. Subsequent exams, he did not do well, possibly out of his own initiative, but he was trained in the Chinese classics. This would have been in 1903-04. And then in late 1904, 1905, he went up to Tokyo. And in Tokyo, he met those individuals involved eventually in setting up the Sun Yat-sen's Tongmenghui, the Revolutionary Alliance, the Tongmenghui, which became the core of Sun Yat-sen's revolutionary activity. And in Tokyo at the time, the Tongmenghui had a number of anarchists there. They were learning how to make explosives, how to make bombs. They were tracking the anarchist movement that was ongoing in Russia at the time. And Liu Shifu in Tokyo between 1905 and 1906 became an anarchist. And when he returned to Guangzhou in the summer of 1906, he set up an assassination squad. And so that's who Liu Shifu was. He was a prominent gentry young person who trained in the classics, went to Tokyo, got involved in the nationalist anarchist movement, and returned to Guangdong, to implement the nationalist revolution using anarchist methods. Liu Sifu seria libertado da prisão na sequência do derrubo do Império, tendo voltado para Macau para fundar o jornal Voco da Popolo. Este jornal seria a primeira publicação escrita em Esperanto, a língua universal que constituía uma das traves mestras da ideologia anarquista. Para os anarquistas, o Esperanto seria o idioma que substituiria todas as línguas do mundo. A publicação bilingue em chinês e Esperanto
tinha sede aqui numa casa isolada da antiga Praia da Areia Preta, que ao tempo era apenas uma aldeola dos subúrbios a norte de Macau, perto das portas do cerco. O jornal, que tinha dimensão internacional, tinha uma tiragem considerável, sendo distribuído na China, no Sudeste Asiático e também no Japão. Aqui, Liu Sifu juntava-se a Chen Zhongming, o senhor da guerra que dominou durante quase uma década a província de Guangdong, enquanto esta se manteve independente e republicana, e que, apesar de ser general, sempre se afirmou anarquista. Wang Jingwei, outra das grandes figuras do anarquismo chinês que viria a cair em desgraça já durante a Segunda Guerra Mundial, quando se bandeou com os japoneses, estava também em Macau, que era então e seria, até aos anos 20 e à formação do Partido Comunista da China, uma das capitais secretas do movimento anarquista internacional. As in any country, small or large, the international political movements take place, whether that's Macau or Portugal or China or the United States. Anytime a significant political movement takes place, most of the time, very often, it's connected to a larger international movement of one sort. And from the anarchists in China, their own words, their own biographies, they are reported to be part of the international anarchist movement, and that would seem to be an undisputable fact. You can go to Krebs's book on Liu Shifu that was done some years back, and he says specifically that Liu Shifu was in contact with the international anarchist movement. And a very interesting work that was done by a woman by the name of Agnes Chen back in 1979 at Berkeley under Fred Wakeman, a leading Chinese historian, specifically says that Liu Shifu was tied into 70 or 80 international anarchist organizations that facilitated his anarchist philosophy and work, and that his journal, the Mingshun, was published in Esperanto. Esperanto, of course, is the symbol of the international socialist movement because it was the anarchists that were attempting to promote and develop Esperanto as an international language. So I think it's without a doubt the Chinese anarchists, certainly operating within China, were connected to the international movement, and those in Paris, back under the New World Group in 1905 to 1909, were definitely part of the international anarchist movement. Como se viu então, o movimento anarquista dominou o panorama subversivo de Macau desde a última década do século XIX até praticamente aos anos 30 do século XX. No entanto, na bibliografia local, que fala extensamente de liberais, republicanos e comunistas, não há uma palavra para a presença dos anarquistas. E esta foi significativa, tanto mais que por aqui andaram pelo menos 3 dos maiores expoentes de um movimento que era tão partidário da liberdade quanto avesso a qualquer forma de organização. E foi isso que fez com que fossem varridos para o canto mais esquecido da história.